Salve, salve, pessoal! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Filosofia de Internet. Eu sou o Josiel e você está aqui no meu canal para mais uma live, um debate aqui entre grandes oponentes aqui, né? O nosso queridíssimo Richter Tomatala, certo? E a nossa queridíssima Lô Freire, né? O Richter, ele é um ateu e a Lô, ela é teísta. Eu vou dizer cristã, né, Lô? Cristã, né? Beleza. Então vou falar teísta porque se falar teísta engloba aí faz uma generalização, né? E no caso aqui a gente tem que ser específico, ela é cristã. Gente, já apresentei aqui rapidinho os nossos dois debatedores, agora eu preciso dar um recado rápido, tá? Eu tenho aí um comentário fixado. Olha só, o Pix que está aí fixado no comentário aí no chat, ele é uma vaquinha para nossa amiga Lô Freire, que está precisando urgentemente de ajuda. Então, quem puder ajudar, correto? Faça esse esforço aí. Olha, o Pix está aqui, ó, tá? O Pix para depósito, tá o número aí. E eu tô colocando ele, vou colocando ele aqui ao longo da live, tá? Sempre lembrando pro pessoal, beleza? Para ajudar, né? Dar essa força aí que ela precisa, ok? E vamos lá. Bom, falado isso aqui, né? Pessoal, quem puder ajudar a Lô, vai lá, faz esse esforço aí, dá uma ajudinha, tá? Dito isso aqui, vamos voltar aqui para os nossos debatedores, a Lô e o nosso queridíssimo Richter Tomatala. Qual vai ser o tema do debate aqui? Qual vai ser o tema do debate? Eles combinaram entre eles que fale a respeito de um artigo que tem lá no blog da Lô, com o título Mergulhe o Oceano. Eu vou colocar aqui para vocês e vocês vão ver, ó. A gente vai... Eu vou aqui para compartilhamento de tela, tá? E eu vou colocar aqui, ó, Mergulhe o Oceano, tá vendo, ó? Tá aqui no blog, Ovelha Escolástica. Tá conseguindo ver aí, o pessoal? Dá um feedback para mim, Richter. Tá aparecendo na tela? Sim, tá. Sim, ó, Ovelha Escolástica, certo? E aqui a gente está com o texto da Lô, ó, Mergulhe o Oceano. Bom, esse texto, ele vai uns 15 minutos, 10 minutos de leitura, você lê ele. Só que, na minha opinião, ele tem uma profundidade, né, que eu gostei bastante do texto, certo? Eu acredito que o nosso queridíssimo Richter também leu o texto, né? E ele, creio que ele também tenha gostado, mas ele enxergou algumas coisas que Lô, eu preciso cobrar algumas coisas de você nesse texto. A Lô falou, opa, aceito. Vamos fazer um debate? Vamos. E nós estamos aqui, então, para fazer esse debate acontecer, beleza? Quem ainda não deu um pulinho lá no blog da Lô, Ovelha Escolástica, o link vai estar aí na descrição. O link do canal do Richter e da Lô também estão aí no canal. Quem quiser dar uma passadinha lá, dar uma força para os nossos amigos, fiquem à vontade, beleza? Vamos voltar aqui para a nossa tela de início. Deixa eu me colocar aqui. Não, deixa eu voltar aqui, ó. Colocar uma telinha bem bonita aqui. Aí, essa telinha. Bom, vocês decidiram já quem vai começar com a pergunta, quem vai começar falando? Bom, antes da gente entrar falando, eu vou passar aqui a fala para o nosso amigo Richter começar com a apresentação dele. Depois que o Richter começar com a apresentação, alô, beleza? Vamos lá então? Ou vice-versa, okay. Vocês que sabem aí, tá? Não, eu vou dar... eu sempre confundo, vou dar prioridade aqui para... Beleza, então. Para a dama. Vai lá. Tá bom, obrigada. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Lô Ruama. Também o pessoal que já assistiu alguma live comigo me conhece por Lô Freire. Eu sou dona do blog Ovelha Escolástica, como o Josiel apresentou. Inclusive, boa noite para vocês. Desculpa, a mal educada nem falou boa noite direito. Boa noite. E obrigada, Josiel, pelo espaço que você está cedendo para a gente. Bom, gente, eu sou cristã, como o Josiel mesmo falou. A gente vai abordar aqui... O nosso debate vai ser inspirado nesse artigo. Eu não sei exatamente... se a gente vai só permear esse assunto, né? Tudo vai depender do debate, das perguntas do Richter e também as perguntas que eu vou fazer, né? Certamente. Antes de mais nada, eu também queria fazer algumas considerações aqui. Eu prezo muito pela honestidade intelectual, então
de antemão eu já falo que eu não tenho autoridade acadêmica no campo científico, filosófico ou teológico. O que eu vou expressar aqui é a minha visão a respeito do assunto. Então, eu vou apresentar, ou vou tentar, pelo menos, apresentar as razões pelas quais me fazem pensar ou crer, tá? Pensar desta maneira ou crer. E se eu apresentar algum dado científico, alguma coisa do tipo, vocês estão aí, podem conferir depois, tá bom? Então, só queria clarificar, deixar clara essa parte. Pode falar, Richter. Ok. Richter. Boa noite ao anfitrião Josiel, boa noite também a outra debatente, a Ló. É bom ter um ambiente assim para podermos discutir pontos de vista diferentes, porque isso acaba agregando no conhecimento. Boa noite também, pessoal que veio nos acompanhar, que está aí comentando pelo chat, né? Espero que tenham tido um ótimo dia. E a ideia aqui é garantir que vocês possam ter um debate, né? Que acabe levantando questões para vocês, que saiam daqui também tendo respostas, mas que vos ajude a, pelo menos, poderem raciocinar a vida, a realidade, de forma razoável, né? De uma forma mais coerente possível, né? Razão pelo qual eu estou aqui desafiá-la para esse debate, porque eu acompanho o blog dela, já fiz leitura de alguns artigos que ela publicou lá, né? Algumas matérias de seus pensamentos. Tal como a Ló, eu também não sou alguém que é muito aprofundado no campo científico, não e no filosófico e por aí fora, mas tem uma coisa que nós todos os seres humanos somos, é que somos seres pensantes e filosóficos, né? A gente não precisa ter formação acadêmica em filosofia para podermos pensar a vida, pensar sobre a vida. A partir do momento que somos seres conscientes, que dão conta que existem, que estão em algum lugar e que simplesmente são e que conseguem raciocinar, aí sim já estamos sendo filosóficos, né? Então, espero que aqui seja bom e vamos lá, né? Maravilha. Bom, aproveitar. Queria falar alguma coisa, Alô? Ia fazer algum complemento? Pra mim. Tá cortando para você? Não, pode continuar. Tá, cortou, beleza. acho que agora voltou. Tá. Tá. A nossa queridíssima Luciana Radiology está aí. Aproveitar que ela está aí, então vamos fazer mais uma vez aquele nosso pedido. A nossa amiga Luciana Radiology, ela está com um problema de saúde, né? Ela está com problema nos rins. Ela precisa de ajuda, tá? Ela precisa de ajuda. Então nós estamos aqui, né? Aproveitando essa live aqui agora que o pessoal está aqui em massa, para poder lembrar que a nossa amiga, ela precisa dessa ajuda, gente. Ela precisa dessa ajuda. Ela tá aí, ó. Uma boa noite para você. Eu já fiz esse pedido no começo, estou reforçando aqui agora com a presença dela, né? O professor Alessandro, bastante pessoas aí já ajudaram, já fizeram essa chamada aí lá nos seus canais, né? E eu estou fazendo aqui no meu canal mais uma vez, beleza? Então vamos ajudar a nossa queridíssima amiga para que nós possamos aí ter a informação que ela tá bem, que ela tá feliz, ok? Então, mais uma vez aqui, o nosso queridíssimo Richter Tomatala e a nossa queridíssima Lô, beleza? Estão aqui para fazer o debate. Vocês já decidiram qual dos dois vai fazer a chamada primeiro? Quem vai fazer a pergunta? Bom, eu vou basear minha pergunta, tipo, os pontos estão lá definidos, né? E ela vai fazer a sua introdução, porque o texto é dela. E gostaria que ela abordasse sobre, por exemplo, o primeiro ponto, ela vai abordar e daí eu vou mostrar meu ponto de vista e fazer a pergunta em cima disso, né? Não sei se ela concordaria com isso. Porque, na verdade, quem está fazendo o ataque aqui sou eu, né? E a Ló está mais para se defender, porque estamos debatendo em cima do texto que é dela. Se for... Sim, mas tá me ouvindo, gente? Às vezes trava para mim. Sim. Uma das abordagens que eu faço, Richter, é perguntas, com perguntas. Então, assim, às vezes é necessário fazer perguntas para clarificar um ponto. Sim. Mas tranquilo, se quiser me perguntar também, pode me perguntar. Tudo de boa. Tá. Peraí. Ai, desculpa, tia. Foi bom. Não, foi nada. Vai lá. Já. Eu posso começar então, né? Pode começar fazendo a pergunta ou o Richter começa fazendo a pergunta. Tá, gente, então, mergulho oceano. Eu abordo o seguinte, eu trago a palavra de Deus como objeto de estudo para saber se ela é a verdade, como ela apresenta ser. Só que nesse texto, para quem já leu, ele é bem claro que ele não tem a intenção de falar se a Bíblia
se a Bíblia é ou não a verdade, mas eu trago alguns pontos que eu acho importantes considerar antes de você bater o martelo. Eu sou uma pessoa que eu me apego muito às questões de como você organiza na sua mente a realidade e a verdade para que você possa investigar o que está à sua volta. Não sei se ficou claro. Eu acho que vai ficar mais claro quando vocês lerem o artigo. Isso. Aí eu faço a introdução do meu texto e aí no ponto 1 eu digo o seguinte: a palavra de Deus não é o que você acha que é, mas o que ela mesmo diz sobre ela. Portanto, não importa a tradição transmitida, a cultura cristã, o pensamento homogêneo, mas importa saber o que o autor quis transmitir. Os cristãos entendem que a palavra é inspirada pelo Espírito Santo, portanto, ele é o autor. Você quer comentar, Richter? Pode comentar. Quer comentar alguma Sim. coisa, Richter? Tá, vou ir diretamente já no assunto, né? No ponto. Bom, nisso que a Ló acabou de ler, né? Não sei se seria interessante compartilhar a tela para o pessoal conseguir acompanhar também, né? Sei lá. Você quer compartilhar a tela comigo ou é o texto dela que você quer que eu ponha? O texto, porque talvez o pessoal pode ficar meio perdido, né? Se a gente Estamos no texto aqui. ficar só lendo. Daí vai no ponto 1 diretamente. Qual ponto você quer? Vai descendo. Isso daqui é só uma introdução que ela colocou, né? A gente está indo diretamente nos pontos para debater os pontos desse assunto, que daí fica mais dinâmico. Sim, eu estou no texto. Sim, vai descendo. Aí você vai indo. Sim. Aí lá embaixo tem um ponto 1. Pode descer aí. Aí, tá, o ponto. Sim, a gente vai debatendo esses pontos aí. Então, a Ló acabou de fazer a leitura do primeiro parágrafo, que é esse daí. Sim. Então, Tá. a palavra de Deus não é o que você acha que é, mas o que ela mesma diz sobre ela. Portanto, não importa a tradição transmitida, a cultura e o pensamento homogêneo, mas importa saber o que o autor quis transmitir. Os cristãos entendem que a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, portanto, ele é o autor. Vamos lá, Richter. Ok. Bom, lá tem um trecho, né? Onde a Ló acabou dizendo que, portanto, não importa a tradição transmitida, a cultura cristã e o pensamento homogêneo. Eu gostaria de entender o que você quis dizer com isso, Ló. Tá. É o seguinte, normalmente eu coloco muito nos meus textos a minha experiência pessoal. O que acontece? O cristianismo, ele vai adotando as tradições e as tradições vão ficando mais fortes do que propriamente o que diz na Bíblia. Tanto que o cristianismo passou por diversas reformas. Nesse sentido, a autoridade do cristianismo em si está na Bíblia e não no pensamento homogênico, na tradição. A tradição é válida? Eu não estou desmerecendo a tradição, a teologia, mas fato é que essa tradição, ela não está sobre a palavra de Deus, ela não tem uma autoridade maior que a palavra de Deus. A palavra de Deus, e quando eu falo palavra de Deus, eu estou me referindo à Bíblia. Eu sei que os ateus não acreditam na Bíblia como palavra de Deus, mas, enfim, eu estou utilizando a palavra, o nome da Bíblia como palavra de Deus. Então, é neste sentido, no sentido de que a Bíblia, ela é autoridade para falar sobre o que ela mesma diz sobre ela. E o que está acontecendo? Conforme o tempo vai passando, as pessoas vão adquirindo costumes, tradições, e elas vão adquirindo também verdade sobre o que está escrito. E fato é que tem muitas coisas que são vendidas como verdade que não necessariamente está contida na Bíblia, que tem mais a ver com a cosmovisão do grupo ou da pessoa. Tanto que a gente pode notar diversos grupos religiosos que eles tendem a pegar uma linha de pensamento, faz uma teologia em cima da Bíblia, e eles, em cima disso, eles montam um grupo religioso ali que vai se fortalecendo, vai adquirindo comportamentos, dogmas, e às vezes, muitos desses dogmas não estão contidos na Bíblia.
Então, seria nesse sentido que eu falei. O Richter deve ter fechado a Perdão, tá. fui pegar algo rápido aí, que era para estar aqui, só que esqueci do outro lado. Deixa aqui, desculpa. Sem problema. O Richter, mesmo. ela fez uma conclusão, eu acho que você deve ter ouvido, porque Sim. na hora que você fechou a câmera, ela já tinha concluído. Tá. Quer fazer algum ponto? Sim, vou fazer alguns pontos e em seguida farei algumas questões. Tá. Ló, eu entendo perfeitamente que você disse que não importa a tradição transmitida, nem a cultura, né? O pensamento homogêneo, que você acabou explicando isso, daí ficou bem mais esclarecido. Só que aí nós temos alguns problemas, né? O fato de surgirem tradições que acabam gerando interpretações daquilo que supostamente é a palavra de Deus é um erro. Por que eu digo isso? Isso aqui é uma Bíblia. A sua Vocês estão vendo câmera aqui? está A sua câmera está travada, Richter. Travou, né? Só um momento, por favor. Voltou? Não, ainda está travado. Ó, eu vou dar uma removida em você e vou pôr você de novo, tá? Para ver se volta. Ainda não? Ainda não. Tá, mas vou continuar assim. Se conseguem me ouvir, não tem problema. Eu consigo Se te ouvir. voltar, A Lu tá conseguindo ouvir, Lu? Tô. Aí, voltou. Voltou? Voltou. Tá. Deus tá operando a favor da Lona, então é complicado para mim. Tá. Temos esse livro aqui, Bíblia. Pessoal, olhem o tamanho desse troço aqui. Claro que vai depender da Bíblia, né? Mas olhem o tamanho disso aqui. É um livro grosso. A Bíblia é um livro que abre margens para várias interpretações, porque não tem uma mensagem que vai diretamente ao assunto. Se ela tivesse uma mensagem que fosse diretamente ao assunto, e já que ela é a palavra de Deus, e esse Deus é infinitamente sábio para saber exatamente o que deveria estar escrito e o que deveria estar compilado na Bíblia para ser claro na sua mensagem, e mesmo assim não fez, é porque isso é um problema, né? Daí aparecem que acabam surgindo tradições. Por quê? Porque a Bíblia é um livro grande, cheio de histórias, cheio de muitas partes que podem abrir margens para várias interpretações. Partes essas que, inclusive, acabam se contradizendo com outras. Então, dizer que não importa a tradição transmitida, a cultura e tudo mais, acaba não sendo assim tão válido. Eu vejo que esse ponto aqui nem deveria estar nessa sua frase, porque a própria Bíblia em si, que é a palavra de Deus, já abre margem para que tradições transmitidas, para que a cultura cristã e o pensamento homogêneo possa desviar aquilo que você disse que realmente é a palavra de Deus, que não deveria ser alterada. Não sei se foi claro. Não, você foi claríssimo, concordo com você, mas vamos ver se eu vou tentar explicar melhor ainda. Eu não estou dizendo tudo que a Bíblia abre margem, ela dá margem para interpretações. Ok, isso é indiscutível. Só que o que eu estou falando é, a gente funciona como um telefone sem fio. Então, a gente tende, ao decorrer das épocas, dos tempos, a gente tende a distorcer certos pontos. E aí, o que acontece? A gente dá ênfase à cultura, a gente dá ênfase à tradição e a gente esquece um pouco a raiz, aquilo que originou a nossa fé. Então, por essa razão, sim, a gente tem que se voltar para o que a Bíblia é e diz ser, entende? A gente tem que olhar, muitas das vezes, por exemplo, a gente tenta impregnar nossas cosmovisões a fim de fazer aquilo se encaixar na nossa realidade. Mas tem muitas coisas ali que não estão tão claras para a nossa realidade e que a gente tem que deixar, a gente tem que esperar o momento em que aquilo vai se tornar mais compreensível, ou a gente tem que aceitar que não entende aquela parte. Às vezes o problema que eu acho é quando a gente pega e vende como verdade algo que é só uma possibilidade, entende? Então, assim, tudo que a Bíblia abre margem, eu entendo que ela
ela abre a possibilidade. Você entende que aquilo é possível. Quando você constrói um pensamento, por exemplo, eu entendo que o ateu há razão para ser ateu. Por quê? Porque existem razões que te fazem ser ateu. Você consegue explicar por que você é ateu. Entende? Você constrói os seus argumentos, você tem razões para ser ateu. O cristão, ele tem razão para ser cristão, ele tem as suas razões. Agora, se você considera aquelas razões próprias ou não, aí já é outra conversa, aí a gente teria que investigar mais a fundo, entende? Mas eu entendo que, nesse ponto específico a respeito do que é a palavra de Deus, é que às vezes a gente vai ler a Bíblia e a gente emprega na Bíblia aquilo que a gente já acha, entende? Então, a gente, por exemplo, vou dar um exemplo para ver se fica mais claro. Na passagem de Gênesis, por exemplo, onde relata a parte da criação. A gente impregna, por exemplo, que as coisas foram criadas prontas. Isso é uma cosmovisão. Não está explicado explicitamente dessa forma, entende? Então, é disso que eu estou falando. Às vezes, a gente coloca a nossa cosmovisão e a gente defende a cosmovisão, ao invés de propriamente se atentar ao que o texto diz. Gênesis defende que um Deus criou. Um Deus criou. Inclusive, há diversos estudos que apontam que tem uma linha, né, que coloca o Gênesis como escrito de uma forma alegórica. E não é que eu enxergue dessa forma ainda, entende? Mas uma vez que existe essa possibilidade, estudando o povo antigo, abre essa margem também. O que eu entendo é que a gente tem que pegar os diversos conhecimentos humanos e tentar compreender a Bíblia também à luz das evidências e das coisas que nós temos em mãos hoje. Não sei se ficou claro ou se piorei a situação. Não, tranquilo, consegui pegar alguns pontos, né? Dois, na verdade. Você falou do telephone game, que é esse jogo do telefone, que as informações vão sendo distorcidas à medida que vão sendo passadas de um para o outro. Isso se não for registrado, por exemplo, num livro ou em algum lugar que dê para marcar, né, a informação, mas só no boca a boca, a informação se perde. E o outro ponto que tocaste também tem a ver com o Gênesis, né, com a cosmovisão de quem vai ler Gênesis. Tá, começando por essa questão... Como? Isso, um exemplo, no caso, eu usei o Gênesis. Sim, um exemplo. Tá, falando do telephone game, que é esse jogo do telefone. Tá, nós temos aqui a Bíblia pronta, nesse livro físico aqui. Já faz um tempo que ela é assim, né? Não é dos tempos atuais, tipo de 2000, como por exemplo 2010 para cá, algo assim, né? Então, quando as pessoas têm esse livro físico em mão, eles foram fazendo a leitura. Estavam interpretando aqui coisas. Mas a questão é que eles têm um livro físico em mão. Entendes? Não é que não existe nenhuma Bíblia e simplesmente as coisas foram sendo passadas por tradição oral para que as coisas fossem sendo distorcidas. Eles têm aqui algo físico. Existem originais também para olharem as línguas originais para verem como é o que é que eles queriam dizer na língua original. No Novo Testamento, com o Novo Testamento grego, no Antigo Testamento o hebraico, né? Ou seja, existem artifícios físicos registrados para poder ir ver e procurar interpretar da melhor forma possível. Aí não vejo que entra uma questão de cosmovisão. Por outro lado, é o seguinte, antes da Bíblia ser isso aqui que vos mostrei, como é que o pessoal lá, o povo lá antigo, sabia dessas histórias de que existe um Deus e que ele quer isso e aquilo conosco? Antes de ter a Bíblia, como é que era, Lô? Tá, só um ponto aqui. Eu não entendo, eu compreendo a realidade de que a gente sempre vai empregar nossa cosmovisão em tudo. Então, a gente pode, quanto mais a gente tenta ser fiel ao objeto de estudo, a gente tende menos a empregar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós vemos, e tentamos deixar com que o texto fale por ele mesmo. Mas ainda assim, há uma impressão da nossa própria cosmovisão. Sempre haverá. Eu entendo, gente, que
eu acho que até seria mais importante ter tido um outro debate antes desse, que eu acho que o segredo das coisas está na estrutura do pensamento. Por exemplo, a gente vai ficar discutindo aqui um monte de coisa, inclusive falando sobre a palavra de Deus, ou Bíblia, como queriam chamar. A gente vai estar discutindo um monte de coisa e muito provavelmente os ateus não vão entender nada do que eu estou falando. Nada. Porque, assim, quando a gente fala de Bíblia, e ainda se utilizando do termo palavra de Deus, e ainda se utilizando que a autoria é espiritual, essas coisas já começam a sair do âmbito da mentalidade do ateu. Não fica compreensível, entende? Eu entendo que a estrutura do pensamento vai ditar muito sobre a leitura da realidade. E tem muito a ver até com a live que eu tive com o próprio Josiel aqui no canal, sobre verdade. Inclusive, eu indico vocês assistirem depois para entender o meu pensamento a respeito da verdade. Quando você... Esse texto que eu coloquei aí, Mergulhe o Oceano, ele não se aplica somente à Bíblia. Ele se aplica a absolutamente tudo, minha visão. Lô, não sei se é só comigo, mas parece que o teu som deu uma alterada. Seu áudio ficou um pouquinho distorcido, Lô. Aham. Vocês estão me ouvindo agora? Quer que eu saia e volte? Melhorou agora. Tá. Então, onde... O que vocês perderam alguma coisa que eu falei ou não? Não, deu para pegar. Deu para entender, só que só estava meio difícil de entender só, mas pode prosseguir. Tá, então assim, eu entendo que a gente tem que trabalhar muito com a nossa estrutura da realidade, que é exatamente alguns pontos que eu abordo. Só que no meu texto Mergulhe o Oceano, eu me direciono a alguns pontos que você tem que considerar quando você vai julgar se a Bíblia é verdade. Eu não apresento ela como verdade, tá? Eu não vendo verdades. Eu acredito que as pessoas devem pensar pelas suas próprias cabeças. Então, eu vou defender aqui, não que você tem que acreditar que a Bíblia é o que ela diz ser. Eu vou defender aqui que, diante de algumas apresentações que eu fizer, né, que você investigue e que você reconsidere. Tem muitas das coisas que a gente olha de uma perspectiva específica, e por conta dessa perspectiva específica, a gente tende a ignorar dados da realidade. Veja, se você pega a Bíblia é um conjunto de vários livros. Não é um livro, é um conjunto de vários livros escrito em épocas diferentes por pessoas diferentes. Se você pega esse livro e você acha que ele é um grande besterol, ou que não se pode aproveitar nada nele, ou que não se pode adquirir conhecimento nenhum através dele, você não acha que deve considerar o seu pensamento, a sua maneira de ver? Será que isso não é uma estrutura que você criou dentro da sua própria mente para corroborar com uma premissa, com uma crença, talvez? Então, na verdade, eu defendo isso, entende? Eu defendo isso. Eu não defendo que vocês se tornem cristãos ou que vocês aceitem a Bíblia como palavra de Deus. Eu defendo que, se for para vocês serem ateus, sejam ateus de verdade, no sentido de que nós temos uma realidade onde há muitos dados que ela nos abre possibilidades. Ela nos abre possibilidades. Se você não sabe trabalhar com a possibilidade, você desde já, você age como um religioso dogmático. Você pode ser religioso, você pode ser cristão, você pode ser ateu, você pode ser o que for, entende? Então, é isso que eu milito, na verdade. Pode falar. Tá, primeiramente, não respondeste a minha pergunta do telefone game, Ló. Desculpa, fugi um pouco do assunto. Volta na pergunta. Sim. Tá, vou tentar ser o mais claro possível. Nós temos aqui um livro, algo físico, o qual lemos algumas coisas. Inclusive aqui está em português, que não é a língua original. Então, algumas limitações de línguas acabaram acontecendo para esse livro ser o que é hoje, né? Porque o original era hebraico, grego, no Novo Testamento, né?
Mas é o que eu estou dizendo. Para eles terem mais ou menos uma certeza de que é isso que está escrito, que o que está escrito aqui é coerente, né? Pelo menos os editores, eles tiveram que pegar os originais. Claro que tem algumas edições que fizeram traduções péssimas e outras são mais fiéis, né? Uhum. Mas a questão é, Ló, você disse que quando as coisas são transmitidas ao estilo telephone game, esse jogo do telefone, informações podem ser distorcidas e algumas até perdidas. Essa que é a questão. Mas você falou isso se baseando no facto de que já temos um livro que abrimos e lemos e devemos evitar criar esse telefone game já tendo o livro em mãos. Entendeu? Só que eu te perguntei o seguinte, antes de ter esse livro em mãos, lá com o povo hebreu, na época do bronze, não tinha papel para escrever, alguma coisa assim do gênero. Na época lá de Adão, na época de Noé, na época de Abraão, onde ainda não foi escrito nenhum... Isso estou falando de acordo ao ponto de vista dos cristãos, né? Porque os teólogos cristãos defendem que foi Moisés quem escreveu o Pentateuco, ou seja, a partir de Moisés é que começasse a escrever alguma coisa. Sim, mas se a tradição oral é esse negócio que atrapalha a informação, traz poluição numa informação que deveria ser simplesmente a verdade, que é a palavra de Deus. Antes da Bíblia ser escrita, antes de Moisés ter pegado aí os papiros, seja lá o que for que ele pegou para escrever, como eles se passavam essa informação, que é a palavra de Deus, e qual era a garantia que eles tinham de que realmente estão passando informação de algo que não está baseado na cosmovisão deles? Essa foi a pergunta. Se antes não tinha a Bíblia, qual é a garantia que você me dá, Ló? Que o que é o jeito... Vamos devagar. É que você não respondeu a minha pergunta. O que é que eles faziam antes de você escrever? O que é que eles faziam? Para ser mais claro. Tá. Eles faziam realmente pela tradição oral. Eles faziam pela tradição oral. Oral, né? Isso, tradição exatamente. Oral. Uma específica de telefone game, não é? Não. Ó, a gente tem garantia não, que não era telefone sem fio? Não temos garantia. Ué, como é que eu vou provar isso? Ló, temos garantia. Você já respondeu. Você me perguntou. Eles faziam por tradição oral. Tradição oral. Tradição oral. Antes da escrita. Sim, mas eles eram seres humanos que faziam tradição oral. Então, iria acontecer o telefone game ou não? Essa parada de se perder informação e distorcer informação ao longo das gerações. Antes de chegar o Moisés e decidir escrever para registrar. O que eles ficaram se falando aí atrás? Iria acontecer o telefone game ou não? Não sei, como é que eu vou saber? É o que eu tô te Eram falando. seres humanos. Eram seres humanos. Se hoje seres humanos pegam, você disse o seguinte, se hoje seres humanos pegam isso, leem, para ti a palavra de Deus é o que é, ela diz o que é, está aqui, intacta. Mas o problema são os seres humanos que chegam, pegam, leem, criam tradições, distorcem coisas e acabam criando telefone game, colocam cosmovisão. Mas antes de Moisés, lá atrás, muito atrás, ter sentado a bunda na cadeira para começar a escrever, como é que eram passadas mensagens de todos os acontecimentos antes de Moisés? Era porque não era por telefone game? Você disse que sim. Então, informações foram perdidas e distorcidas, mexeram com a tal palavra de Deus ou não? Tá, você me perguntou. Como foi passado? Eu respondi, pela tradição oral. Ponto. Sim, eu te perguntei, a tradição oral é uma espécie de telefone game ou não? É ou não? Essa é a questão, entendeste? Você disse telefone sem fio? Sim. Tá, vou falar telefone. É que eu estou acostumado com essa frase em inglês. Vou falar telefone sem fio. A tradição oral era uma espécie de telefone sem fio ou não? Eu não tenho essa resposta para essa sua pergunta, porque eu não conheço profundamente o povo antigo. O que eu sei é que eles eram um povo que eles eram muito fiéis a questões de tradições. Então, por que nós não podemos ser fiéis a isso? Por que só Mas, hoje assim, o pessoal lê e vai ter essa cosmovisão distorcida? Sabe qual é? Assim, talvez você está mal habituado com os outros debates, que você pega uma pergunta, aí a gente começa a responder, você vem com outra. Se a sua intenção é, nesse debate, eu te esclarecer todas as suas dúvidas a respeito da Bíblia, infelizmente eu não vou poder te atender. Eu vou ficar... Aliás, eu vou te desejar muito, muito, muito mesmo. A grande parte das suas dúvidas e das coisas que você não tem resposta, eu também não tenho. Só que a diferença é que eu sou honesta em dizer, eu não sei, sabe? E um ponto que... O problema dos debates que vocês estão acostumados
é que, com todo respeito, tem pessoas que chegam e elas respondem o pensamento delas como se fosse a verdade. Só que eu não faço isso, entende? Eu exponho o que eu sei, né? O que eu sei, eu falo o que eu sei. O que eu não sei, eu falo eu não sei. E o que eu tenho alguma opinião, eu expresso a minha opinião. Só que aí você tem que dar... Veja bem, vamos voltar para o primeiro ponto. Você tem que dar margem para a resposta. Às vezes, o que você está me perguntando não é necessariamente o que você quer ouvir a resposta. Entende? A intenção do texto é justamente você mergulhar profundo e você está tentando ficar no raso. Se você quiser ficar no raso... Sim, mas as perguntas que eu estou te fazendo é para a gente mergulhar no profundo, Ló. É uma questão bem simples. No profundo, Richter, é uma questão bem simples, Ló. Mas eu respondi. Você não, perguntou. Só que a tua resposta é que... Tá. A tua resposta... O que você de ouvir. Não é que eu quis, Ló. Não é que eu quis. O que acontece é que... O que é que eu percebo? Quando você fala muito questão de possibilidades, mostra que és alguém muito volátil em seus pensamentos e não queres assumir uma posição fixa. Porque senão eu poderia te dizer que você nem sabe se és cristã ou não. É uma possibilidade. Se tudo para ti é possibilidade, temos que analisar profundamente, sabe? Não entendi. As pessoas confundem umas coisas que eu vou tentar... As pessoas confundem a forma como eu abordo justamente porque elas não entendem a estrutura que eu penso. Existe a fé, existe o que você pensa e existe o que você defende. Eu separo isso. Só que as pessoas não conseguem separar, para elas é uma coisa só. Eu creio na mensagem teológica da Bíblia, eu creio em Cristo. E eu procuro seguir a conduta moral cristã. A tua crença é uma certeza ou não? Eu tenho convicção disso. Agora, então não é possibilidade. Só que antes estava falando que temos que ver tudo numa questão de possibilidades e não bater o martelo de que realmente é certo. Daí fica contraditório, essa é a questão, entendeste? Então tenta vir para o meu pensamento. Não sei se você vai conseguir ou se alguém vai me entender. Eu estou tentando te entender, sinceramente, Lu. Estou tentando mesmo. Deixa eu concluir. Tá. Eu sou cristã. Mas eu tenho que ser honesta. Não há nada que fique acima da minha experiência e observação, Richter. Não há nada que fique acima da minha experiência e observação. Eu reconheço. Quem não compreender isso, eu sinto muito. É o que ocorre dentro da minha mente. Eu reconheço que há possibilidade de se interpretar a realidade de uma forma ateísta. Se não fosse possível, não haveria ateu. Entende? Então, existem razões. O que acontece, a forma como a gente vê a realidade é que a gente pega evidências, elementos da realidade e a gente cria hipóteses. E em cima dessas nossas hipóteses, essas evidências podem corroborar mais, podem corroborar menos, mas sempre haverão hipóteses que a gente vai... conforme aumenta essas possibilidades, essas evidências, mais você se inclina para aquilo. E pode ocorrer o contrário. Você pode desde já ter uma premissa, interpretar a realidade à sua volta da maneira como você já entende a realidade e você descartar as evidências que não se enquadram com a sua realidade, com a sua visão. Entende? Então, eu consigo enxergar isso. Por esta razão, eu mesma abordei no Mergulho Oceano e abordo aqui na live também. Eu não digo para vocês, a Bíblia é a verdade. Eu digo para vocês, inclusive, nem falaria a verdade, porque não é um substantivo, não é uma coisa que você pega. A Bíblia, ela se propõe a apresentar verdades específicas. Ela não se propõe a apresentar como é que as coisas foram desenvolvidas, como é que foi o processo das coisas, como é que, sei lá, o átomo existe, foi criado. Não, a Bíblia não se propõe a isso. Quando a gente fala de verdades, existem muitas coisas que permeiam a nossa realidade. Como é que eu posso falar que a Bíblia é a verdade? A Bíblia, ela apresenta algumas verdades. E aí, o que cabe a nós?
cabe a nós pegar esse texto, esse livro, esse conjunto de livros, e avaliar. Se a pessoa quiser ficar no superficial e falar o seguinte, eu avaliei, eu acho que isso é mentira, ok, tudo bem. O meu convite é mergulhe mais profundamente, ainda que a sua conclusão seja ateia, ainda que você tenha argumentos suficientes, e haverão argumentos para você considerar que, para você contra-argumentar, haverão argumentos. Eu reconheço isso. A diferença é que a gente vive num mundo plural, nós somos produtos de muita coisa, porque as pessoas não reconhecem isso. O meu problema, Richter, não é você ser ateu e você dizer que a Bíblia não é a verdade, você ter suas razões. O meu problema não é isso. O meu problema é quando as pessoas elas só repetem discursos de terceiros e elas nem sabem realmente porque elas desacreditam. Elas não sabem. Muitas das vezes são pessoas que seguiram outros como se fosse um pastor. Entende? Que diferença faz, então? Gente, eu particularmente, eu quase estou militando mais o ateísmo que vocês, neste sentido. Porque a minha intenção, eu acho que a gente vive uma nova era, e é a era a gente tem acesso a tudo. A gente tem acesso a absolutamente tudo. Não há nada que a gente não tenha acesso. A grande maioria das pessoas tem acesso a condições básicas. Há muita gente que passa necessidade, fome e tudo mais. Sim, nós reconhecemos isso. Mas, para quem tem acesso, não tem desculpa. Não tem desculpa. Então, é muito fácil, muitas pessoas, às vezes, ficam apontando o dedo, o outro, e ele não olha para si. Muitas das vezes, pessoas defendem a teoria da evolução, por exemplo, e elas nem sabem direito do que se trata, mas elas se sentem confortáveis em repetir aquilo que todo mundo diz, ou porque a ciência, o consenso científico e acadêmico diz aquilo. Isso é pensar por si? Então, me pergunto uma coisa, se a ciência, por exemplo, desse a possibilidade de Deus, passaria a fazer sentido para essa pessoa, Deus, porque a ciência disse? Isso não seria um dogmatismo? Isso não seria adotar um pastor, um Deus próprio para aquela pessoa? Essa é a questão que eu falo. Então, assim, quando eu abordo, por exemplo, eu sou cristã, eu vou apresentar as razões pelas quais me fazem crer. Eu entendo que é a verdade. Aquilo que a Bíblia se propõe a apresentar, eu entendo que é a verdade, no que ela se propõe a apresentar. E eu vou apresentar as razões pelas quais me fazem acreditar nisso. E você, Richter, e pessoas que estão assistindo, tem que julgar, tem que pegar aquelas informações que eu estou trazendo, o meu pensamento, porque nós somos livres para pensar e para ter opinião. A minha vida nessa terra, se você olhar do ponto de vista naturalista, tá, eu estou passando aqui e eu não tenho que ser eu não tenho que fazer valer da minha vida. Por que eu vou passar nessa terra e apenas para agradar as pessoas no sentido de repetir discursos que eu tenho que repetir? Eu tenho que falar aquilo que todo mundo diz. Eu tenho uma vida que vai durar aí, sei lá, 80 anos, ou talvez mais, ou menos, não sei. Entende? Então, as pessoas, o fato de eu ser cristã, as pessoas já entendem que, como eu já ouvi esses dias, defensora de Deus, as pessoas já vêm com uma abordagem como se eu tivesse querendo fazê-las engolirem o que eu estou dizendo. Eu não quero que vocês engulam o que eu estou dizendo. Eu quero que vocês desconfiem do que eu estou falando. Eu quero que vocês investiguem, que vocês procurem saber, mas não só o que eu estou falando, o que outras pessoas dizem para vocês também. Então, essa é a minha preocupação. A minha preocupação, tanto por parte do povo cristão, por isso que eu enfatizo esse ponto 1 que a gente abordou agora, ele está direcionado muito mais ao cristão do que o ateu. Porque eu falo, como eu mesmo pontuei, eu falo por experiência própria. Eu nasci num contexto religioso de uma determinada instituição religiosa. E conforme eu fui crescendo,
eu fui amadurecendo, eu fui vendo, eu fui dando oportunidade do externo se mostrar a mim, da palavra se mostrar a mim, eu fui me desfazendo de muitas coisas pelas quais não faziam parte daquilo que a Bíblia diz versus o que me foi passado. Então, isso foi passado, esse ponto 1 que eu coloquei foi uma experiência pessoal. Isso não quer dizer que você está negando a tradição, você está ignorando tudo que as pessoas estudaram, a teologia. Não é isso. As pessoas são muito dicotômicas. Eu estou falando que o que é mais importante é o que a Bíblia diz sobre ela mesma. Ponto. Isso não está tirando crédito da teologia, da tradição, daquilo que foi passado. E aí eu vou descredibilizar o povo antigo que passou pela tradição. Não é isso. O problema é que a gente precisa investigar mais a fundo e considerar as coisas que estão sendo discutidas. Mas, enfim, eu me prolonguei, desculpa. Tá. Eu penso que vai ser difícil poder extrair algumas coisas, né? Porque realmente não estás colaborando, né? Mas, enfim, vou procurar ir diretamente no assunto, né? Para a gente não ficar muito nesse enrolation aqui. Nesse primeiro ponto, o que é que eu detectei, né? Falácia circular. Se o pessoal que está acompanhando pelo chat consegue se lembrar do texto, né? Ou se o José puder colocar seu texto aí na tela novamente, por favor, seria bom. Vocês vão ver que há uma falácia circular logo de primeira nesse ponto. Mas eu peguei um trecho aí que já... ok, beleza. Logo no princípio, vocês veem o seguinte, né? A palavra de Deus não é o que você acha que é, mas é o que ela mesmo diz sobre ela. Vou vos dar um exemplo aqui, pessoal. Eu, Richter, sou uma pessoa virtuosa. Eu não sou aquilo que vocês acham que eu sou, que vocês pensam em vocês mesmos. Eu sou uma pessoa virtuosa, eu estou vos falando isso, vos garanto isso. Eu ajudo necessitados, moradores de rua, ajudo os animais também que estão na rua, sou carinhoso com todo mundo, e por aí vai. Daí, se você lá me perguntar qual é a garantia que eu posso te dar de que isso do que eu estou falando é verdade, e eu te responder, não, é verdade porque eu estou te dizendo, eu, Richter, estou te dizendo, isso é uma falácia circular. Se você está dizendo que a palavra de Deus explica a própria palavra de Deus, é uma falácia circular, porque nós não temos garantia de que realmente o que ela explica é verdade. Uma outra questão é que existem N provas que nos mostram que escrituras que estão nesse livro aqui, na Bíblia, não são a palavra de Deus. Por quê? Porque quando vemos passagens, por exemplo, de Moisés lá, né, com a sua tropa, massacrando pessoas, quando vemos passagens de, por exemplo, Jefté sacrificando sua filha, qual é a desculpa que geralmente o pessoal dá, né? Eu digo mais os cristãos. Não, mas eles fizeram isso por conta própria, porque o poder subiu a cabeça. Ou mesmo teísta, pode ser alguém que acredita na Bíblia, né? Mas seja teísta, seja lá o que for. Fizeram por conta própria, subiu a cabeça e tal. Mas é a palavra de Deus explicando o que a palavra de Deus é. E nessa própria palavra de Deus já diz que Deus mandou certas coisas horrendas. Essa palavra de Deus diz que Deus mandou o pessoal não sacrificar filhos, crianças, né? Porque ela abomina isso, mas daí houve uma contradição, porque Jefté foi sacrificar sua filha, ele só ficou lá de braços cruzados, né? Observando. Então, se a palavra de Deus explicando a própria palavra de Deus, se ele não abomina uma coisa e daí depois deixa acontecer, é porque a palavra de Deus, é porque Deus é responsável de algum modo por isso. Se Moisés vai lá, mata um monte de gente, só deixa as meninas, manda matar um monte de gente, manda deixar as meninas virgens, e a palavra de Deus diz que foi o Senhor quem ordenou isso, daí em seguida separaram as meninas virgens em oferendas, alguns para o sacerdote, alguma parte para o Deus, e é a própria palavra de Deus que diz sobre a sua própria palavra, ou seja, se autoconfirma. É porque deveria ser verdade, mas não. Acaba sendo uma falácia circular igual, entendes? Posso falar? Tá, fala. Tá. Então, realmente, eu entendi o que você falou a respeito desse ponto. Não era exatamente isso que eu quis passar, mas dá abertura a entender isso. O que eu quis passar é exatamente aquilo que eu falei, para não ficar repetindo muito, mas
permitir com que a Bíblia diga sobre ela mesma, no sentido não de que ela diz que a verdade você tem que engolir, não nesse sentido. É no sentido de que, às vezes, ela diz uma coisa, mas por aquilo não se enquadrar no que eu acho, eu vou incutindo algumas outras coisas. Entende? Ou eu vendo minha cosmovisão como se fosse a palavra. E é esse discernimento que eu tento falar, que eu tento expressar, que as pessoas procurem ter esse discernimento. É nesse sentido, não no sentido que você falou, mas eu reconheço que dá abertura a entender dessa forma. A respeito dos pontos que você comentou, né, das coisas horrendas que aconteceram no passado. Eu encaro da seguinte maneira, eu não estou falando que é isso, tá, gente? Eu estou falando que é a forma como eu vejo. Pela minha observação, eu encaro a humanidade como a vida de uma pessoa. E se você for olhar para a humanidade, você vê que ela foi evoluindo com o tempo. A gente, e ainda é discutível essa evolução, que eu posso até trazer outro ponto, mas a gente é uma sociedade que foi evoluindo com o tempo, amadurecendo ideias, a gente foi amadurecendo a nossa moralidade, e você pode ver que foi bem isso que aconteceu. Como eu encaro, não estou falando que é isso, estou falando como eu vejo. Quando você é um adulto maduro e você tem um filho pequeno, você permite certas atitudes do seu filho, você permite seu filho comer areia, às vezes, porque ele está numa idade que ele não tem amadurecimento para receber ordens tipo assim, de ter ações, atitudes de uma pessoa adulta. Então, você entende que ele vai passar por aquele processo. Se o cara é um cientista, que ele consegue explicar da melhor maneira possível, a maneira mais técnica, como surgiu o universo, a evolução das espécies, mas se o filhinho dele de 5 anos perguntar, muito provável que ele explique de uma maneira lúdica para que aquela criança entenda. Se ele explicasse de uma forma técnica, ou seja, se ele explicasse o mais próximo possível da verdade, certamente aquela criança não entenderia nada. Mas uma vez que ele faz uma abordagem lúdica, muito provável que aquela criança compreenda muito mais do que se você tivesse uma abordagem de forma certeira, técnica. Eu encaro a humanidade dessa forma. E existe a passagem bíblica, por exemplo, de Jesus, quando questionam a ele sobre o casamento, sobre o divórcio, ele fala que a carta de divórcio foi dada não pela vontade de Deus, mas pela dureza do coração dos homens. E eu encaro dessa forma. Tá? Eu encaro que foi mais ou menos isso que aconteceu. É isso. Richter, tem mais algum ponto para fazer ou que você quer avançar? Eu acho Vou fazer um comentário rápido aqui, né? Eu achei que a analogia que a Ló colocou é muito péssima, né? Porque Deus não estava lidando com crianças, não. Deus estava lidando com adultos que tinham capacidade de percepção clara. Mas se você insistir nessa analogia de que eles estiveram amadurecendo, era como se fossem crianças, né? E amadureceram com o tempo, não havia motivos de Deus castigar, então, pessoas que precisavam amadurecer, né? Porque estavam a aprender. Se for para mesclar com a tua analogia, será como se você estivesse matando a tua criança porque está colocando areia na boca, mas você está ciente que é um ser que precisa amadurecer, né? Não tem lógica fazer isso. Então, é isso daí. Podemos avançar até, senão vamos ficar girando aqui no mesmo ponto só. Vocês querem avançar para o segundo ponto? Se vocês querem Sim, podemos ir no segundo ponto. Lê aí. Pode ler. Tá, ó. Ponto 2. É um pouquinho longo aqui, tá? Toda descrição dos fatos transmitida contém impressões da cosmovisão do escritor. Mas não é porque a cosmovisão do escritor que você julga estar errada, que a mensagem passa a ser uma mentira, né? Imagine uma pessoa que acredita em alienígenas e OVNIs.
e veja uma luz colorida no céu. Talvez ela descreva que viu um OVNI no céu. O leitor que entende que não existem alienígenas poderá entender que é mentira. No entanto, o fato em si ocorreu. Apenas na descrição dos fatos foram impressas a cosmovisão da pessoa. Isto tem muito a ver com a habilidade de separar o fato puro do fato explicado. Aí ela pede a leitura de um outro texto, mas eu peço para vocês que vocês dêem um pulinho lá para vocês entenderem melhor. Há muitas passagens bíblicas que são relatos históricos com impressões da cosmovisão da época, como, por exemplo, no relato do dilúvio, onde o autor diz sobre comportas do céu. Sabemos que não há comportas no céu, mas não necessariamente isso quer dizer que o relato do que aconteceu seja mentira. Para refutar este fato, deve-se refutar a possibilidade de um dilúvio ter ocorrido. Para tal, temos que olhar para outras áreas do conhecimento humano, como história, geologia, arqueologia, etc. Quem vai começar falando? Alô? Ou o Richter? Pode falar, Richter. Sim, aqui até gostaria de fazer só um adendo, né? Até para ver se a Alô não cometeu só um equívoco quando estava falando aí de OVNI, né? Quando você escreveu OVNI, estava se referindo ao quê, especificamente? Porque pode gerar uma confusão aí. E daí não quero me prender nessa questão do OVNI, né? Nessa analogia que você usou. Sim, OVNI seria objeto voador não identificado, né? Normalmente eles arremetem o OVNI a alienígenas, para quem acredita em alienígenas, ufólogos, essas coisas. Tá. Quando fiz a leitura, o que me pareceu é que não fizeste essa diferenciação, né? Parece que mesclaste a ideia de OVNIs com ser necessariamente um objeto que seria mesmo de extraterrestres, sabes? Quando eu li que entendi isso daí... A intenção do texto é exatamente essa. Por quê? Não, acho que não entendeste, Ló. Eu estou dizendo que quem vai ler esse texto vai achar que você está retratando o OVNI especificamente objeto de uma civilização extraterrestre, entendeste? Talvez deveria fazer uma diferenciação em... É só um adendo que eu estou fazendo aqui. Não, mas a intenção... não é eu. Mas a intenção foi essa. Em que sentido? A pessoa que acredita em OVNI, e quando eu falo OVNI no consenso, as pessoas vão entender que ela entende que aquilo é, sei lá, um disco voador, tá? Então, ela vê uma luz brilhando no céu, piscando no céu. Essa pessoa que acredita em alienígenas, disco voadores, pode falar. Sim, você disse a pessoa que acredita em OVNIs. Daí eu vou ressaltar de novo. Ló, o teu texto está dando parecer que OVNI é única e exclusivamente um objeto de extraterrestres voadores, entendeste? Porque se você falasse, a tua fala, a pessoa acredita em OVNIs, não faz sentido, porque é óbvio que a gente acredita em OVNIs, né? Porque pode ser um objeto que a gente não consegue identificar, claro que eu vou acreditar. Posso colocar disco voador, então? Entendi. Sim, isso, deveria substituir somente por disco voador ou um objeto extraterrestre, voador mesmo. Porque aí está uma mescla e gerou uma confusãozinha. É só isso que eu queria dizer. Tá. Então, a pessoa que vê essa luz, ela pode interpretar que aquilo é um disco voador. Então, quando ela vai descrever aqueles fatos, ela pode, ao invés dela falar exatamente o que ela viu, ela pode incutir a cosmovisão dela. Eu vi um disco voador no céu, entendeu? Então, seria nesse sentido. Agora, a pergunta que a gente faz é, aquele fato ocorreu ou não? Ocorreu. É o que você chama de fato puro, não é? Isso. Então, eu acho que isso tem a ver com a nossa habilidade de separar exatamente o fato puro do fato explicado. Para quem não sabe ou não leu ainda, eu entendo que o fato puro é aquilo, é a realidade entrando em contato com o ser consciente, no caso nós. E ela pode vir através dos nossos sentidos, né? Ou até mesmo através de tecnologias. Com o uso de tecnologias, a gente tem acesso a essa realidade. Então, é a realidade percebida. Só que quando a gente tem contato com essa realidade, a gente interpreta essa realidade. E nesse interpretar, a gente se utiliza de tudo que está na nossa mente. E a nossa cosmovisão vai ser impressa ali. Então, toda a leitura que a gente faz da realidade, a gente coloca as nossas impressões. Se a gente tiver a habilidade de separar isso,
a gente vai conseguir identificar, ou tentar pelo menos, identificar o fato puro. E assim a gente consegue fazer o nosso próprio julgamento. É isso que eu quis dizer nesse ponto. E qual é o vínculo que você faz dessa analogia com lá no finalzinho do parágrafo com a passagem de Noé, ou o episódio de Noé? Então, o que eu vejo que ocorre muito é que as pessoas pegam textos de narrativas bíblicas e, por conter, né, dados da cosmovisão da pessoa, a pessoa descarta tudo. Então, eu acho interessante que, ao você avaliar uma narrativa bíblica ou qualquer outra coisa, você tem que se atentar a tentar separar o que aquela pessoa está empregando, que ela acha que é, mas o que efetivamente poderia ter ocorrido. E, em cima desses dados, você fazer a sua própria avaliação e tirar a sua própria conclusão. É esse ponto que eu abordo. Ok. Tá, pegando aqui o texto, né, uma parte que escreveste, imagine uma pessoa que acredita em alienígenas. Já chegamos no consenso de que é mesmo alienígena, né? Isso. Acredita em alienígena e veja uma luz colorida no céu. Talvez ela descreva que viu um OVNI no céu, né? Que seria mesmo um objeto voador extraterrestre. A gente já chegou nesse consenso, tá? Imagina uma pessoa que acredita em OVNI. Já é um equívoco dessa pessoa, dentro dessa analogia. Porque nós não sabemos se existem ou não. Nós não fazemos ideia se é inteligente ou não. A pessoa já vai com a predisposição de acreditar que existem OVNIs. Então essa pessoa já está equivocada. Daí, ele é o escritor, que viu luzes coloridas no céu, exato? Isso. E tem um leitor. O leitor é alguém que, como você muito bem descreveu aqui, é alguém que não acredita, exato? Não necessariamente. Não necessariamente. É um exemplo. Mas pelo que li aqui, demonstra que ele não acredita, Isso, né? neste exemplo, sim. Sim, no exemplo demonstra que sim. Daí, é exatamente isso que você falou, não necessariamente. No caso, tanto o escritor, que é o cara que acredita nisso, já está equivocado, porque é algo que nós não sabemos se existe ou não. E o leitor também deve se colocar nessa questão da dúvida, não saber se existe ou não. Agora, vamos partir nessa questão do fato puro que você disse, né? Tá. O escritor, né, o cara que registrou esse acontecimento, digamos que ele estava num lugar onde só estava ele, né? E foi o único que experienciou mas deixa aquilo. eu só fazer uma abertura aqui, um parênteses. Você entendeu o que eu quis dizer no texto? Só sim, entendi perfeitamente. Tá. Entendi. Tá. Tá, pode falar, pode continuar. Sim. Mas eu estou criando um cenário hipotético para conseguir argumentar aqui, né? Mas usando os personagens que você usou aqui nessa analogia. Digamos que o escritor está num lugar isolado, só ele, né? Não há mais outras pessoas que poderiam servir de testemunha, né? Uhum. Daí o que aconteceu? O escritor viu essas luzes no céu. Mas como você coloca ele como alguém que já tem a predisposição de acreditar em extraterrestres, é óbvio que ele vai concluir que aquilo que ele viu, que não conseguiu identificar direito o que é uma nave extraterrestre. É óbvio que ele vai fazer isso. Muito provável, isso. Só que isso já é um erro. Por quê? Porque a pessoa olhou um objeto voador que não conseguiu identificar. Daí ele já partiu para a conclusão que é uma nave extraterrestre, sem saber exatamente o que é aquela coisa que está lá no céu. Mas sabe? É sobre isso que eu estou falando. Olha mas você disse que ele colocou, ao registrar esse acontecimento, ele colocou a cosmovisão dele. Ou seja, quando ele foi lá falar na mídia, quando ele foi escrever um livro, ele colocou a cosmovisão dele, dizendo que ele viu uma nave extraterrestre. É isso que o texto está mostrando. Tá, mas que a tua analogia está mostrando, entendeu? Eu perguntei, você entendeu o que eu quis passar nesse ponto? Eu li 2 vezes esse texto aqui, inclusive tem apontamentos aqui, Ló. No caso do exemplo do disco voador, do ET, é um exemplo. Porque você eu sei como analogia. Do disco voador, e você não sabe disso. Posso o quê? Desculpa, não entendi essa parte, desculpa. Você pode ser esse cara do disco voador e você não sabe disso. E é exatamente essa minha crítica. E como assim eu posso ser o cara do disco voador? Eu aqui? Sim, mas eu, Richter... metafórica, entende? Sim, entendi. Quando você relata um fato, você concorda que você está colocando neste fato a sua cosmovisão?
Mas aí que tá, Ló. Eu vou colocar minha cosmovisão. É isso que eu estou tentando te fazer entender. Eu vou colocar lá minha cosmovisão. Se eu já for uma pessoa que tem a predisposição em acreditar em extraterrestres, entendeste? Não, mas o que eu tô falando, esquece o extraterrestre, pense em você como você é e que você acredita. Sim, mas a questão é que para que a mensagem seja mais honesta possível, o que eu vou registrar do acontecimento Mas que eu aí vi, que tá o ponto. eu não posso pegar um lugar, entendeste? Não posso seguir um extremo. Mas, Por quê? Porque Richard, estamos a falar de uma situação que eu não tenho conhecimento do que eu vi. Não tenho domínio daquilo que eu vi. Um exemplo só. Se eu ver uma arara voando, eu vou escrever, olha, eu vi uma arara, porque eu consigo reconhecer o que é uma arara. Eu sei as características de uma arara, entendeu? Eu vou escrever, eu vi uma arara no dia X, estava um dia ensolarado, belo, blá, blá, blá. Mas se eu ver uma coisa que eu não consigo identificar que coisa é, que coisa é aquela que está voando, sabe? Eu não posso ir lá escrever que é uma arara, porque eu já tenho predisposição de acreditar que tudo que voa é uma arara. Essa é a questão. Intenção, mas o Richter, sabe qual é o ponto? Você está olhando Sim. da sua perspectiva. E aí você está olhando a realidade de volta e falando, eles têm que fazer isso, eles têm que fazer aquilo. Tá, eu concordaria com isso. A questão é que não é bem assim que funciona o planeta Terra e as pessoas. É assim que funciona. Tá, o planeta Terra não funciona assim, porque as pessoas acabam sendo desonestas naquilo que eles vão registrar. Isso acontece muito, por exemplo, no mundo do jornalismo. Quando a pessoa já tem a predisposição de estar inclinado num lado, ele vai escrever notícias conforme o seu viés, entende? Mas eu discordo, Richter. Quando você diz que a pessoa que não coloca, ela coloca nos fatos coisas que emprega a cosmovisão dela, porque ela é desonesta, você está dizendo que todas as pessoas, todo mundo emprega em algum grau. Isso é num campo mais filosófico. Eu estou filosofando contigo, Ló. Estou filosofando contigo aqui. E vou repetir novamente. Eu não sei se estou sendo claro o suficiente. Eu acho que você está colocando os outros são os errados. Tá, agora vou te usar como exemplo, para ver se você consegue entender. Vou te usar como exemplo. Você estava fazendo uma trilha no meio da floresta. Daí se deparaste com ou sabendo o que eu estou falando, se deparaste com uma coisa que não soubeste identificar o que era. Ficaste tão assustada, saíste daí correndo. Mas ela pode achar que identificou. Essa é a questão. É isso que eu estou tentando passar no texto. Entenda-lo. Quando você diz do fato puro, o fato puro é que alguma coisa você viu. Isso de facto aconteceu. É absoluto isso, entendeste? Eu concordo contigo aí. Você viu alguma coisa. Mas essa coisa que você viu, você não conseguiu identificar o que é. Agora, se você for escrever um livro ou registrar alguma coisa... O fato puro, Richter, o fato puro... Mas você disse que... Tudo que você vive e experiencia. Tudo que faz parte da sua vida é o teu fato puro. Tudo que de fato acontece mesmo, né? Tudo que não passou por você, no seu crivo, é fato explicado. É fato explicado. E o meu ponto que eu trago aqui é, basicamente, toda a realidade, tudo que a gente acredita, basicamente, grande parte do que a gente entende por verdade, é fato explicado. Pessoas te passaram aquela realidade, pessoas te passaram aquela verdade. Entende? A gente sabe mentalmente como é que funciona um corpo humano, o que tem dentro de um corpo humano. A gente consegue imaginar sistemas solares, buracos negros, teorias, como por exemplo do Big Bang. Você consegue imaginar o universo. Se eu te falar, imagine a Terra, imagine o globo, imagine a Antártida, você consegue imaginar, mas você já foi lá? Você já saiu para o espaço para comprovar com a sua própria experiência que é assim? Isso não foi uma verdade que foi transmitida para você? Mas sabe por que é uma verdade que foi transmitida? Entenda uma coisa. Quando nós vamos entrar nesse campo, por exemplo, existem cálculos que, para coisas que nós não conseguimos observar, né? Sei lá, digamos que esse é o sistema solar, tem esse tamanho, e eu sou desse tamanho aqui. Se eu sou desse tamanho, eu vou ter uma percepção perfeita do que está acontecendo. Eu vou ver uma estrela com planetas orbitando em torno dessa estrela. Entende? Mas como nós somos tão pequenos e não conseguimos ter o prazer de ter essa visão aqui, como é que ficamos sabendo que isso acontece, que as coisas funcionam assim lá fora, né? Através de, primeiro, foram cálculos, lançamentos de foguetes, satélites, para te mostrar o que é a verdade. Fotos
Richter, eu acho que Tipo, você está indo por até tu outro acho que tô nível. falando até o óbvio, meu. Nem sei mais o que O falar. que você está abordando, você está me explicando por que a gente entende o universo como a gente entende. Eu não estou falando sobre isso. Eu te exemplifiquei isso, entende? Eu coloquei isso como exemplo para você entender o que eu estou querendo dizer por fato puro e fato explicado. O fato Tá, é que vamos. grande parte do nosso conhecimento ele é transmitido, não é sabido. Do tipo, em que eu quero dizer? Queres ir mais a fundo nisso? Queres ir mais a fundo nisso, Ló? Você está dizendo que grande parte do nosso conhecimento é transmitido. É Beleza. fato explicado. Você já descobriu uma coisa sem alguém te falar sem alguém te falar sobre aquilo? Já descobriu Ué, a alguma vez? experiência, sua própria experiência de Hum? vida é fato puro, aquilo que você observa é aquilo que você vive. Eu não estou desmerecendo, você consegue entender isso? Eu não estou falando que, é fato explicado, então, gente, não é nesse sentido. É no sentido de você entender que você tem que haver um discernimento. Inclusive, eu sugiro a você e o pessoal que está assistindo, leia depois como questionar o inquestionável. A questão é, tem muitas pessoas que vendem algo como fato, sendo que, na verdade, elas estão empregando a sua cosmovisão naquele fato, porque elas acreditam convictamente e elas não... Travou para mim. Tá, agora eu vou te fazer entender. Isso aqui é vendido como fato, não é fato. Antes de virar isso daqui, antes de Moisés sentar a bunda, travou? Ô, Não? Richter, eu acho que você tá batendo em espantalho. Só um momento, só um momento. Antes de Moisés sentar a Mas bunda na cadeira para começar a escrever o que aconteceu antes dele com o povo dele, era tudo no boca, boca. Entendeu? E aí esses acontecimentos que eles falavam no boca a boca é um fato puro. Condiz realmente com aquilo que as gerações passadas foram vendo e foram transmitindo para outras pessoas, até Moisés sentar a bunda na cadeira e começar a volta escrever, lá. de acordo com a visão dos O que é o cristãos. fato puro? Não entendi. O que é o fato puro? Tá. Antes da Bíblia ser o que é, antes de Moisés sentar a bunda na cadeira, isso de acordo com a doutrina cristã, e começar a escrever o Pentateuco. Antes de acontecer isso. Tudo que eles sabiam do que aconteceu com o antepassado, aconteceu com o cicrano antepassado, da geração passada, era passada por tradição oral. Fato explicado. Isso que eles falavam é explicado. O fato é explicado, tá? Estão se explicando aí. Mas o que eles explicavam condiz com o fato puro de que outras gerações foram observando e passando para outras. Isso é uma Condiz pergunta com isso? sim? Sim, é uma pergunta. Tá, é exatamente isso que o texto aborda. Ele te convida a tentar identificar isso. Eu Mas não o que eu tenho te disse, Ló. fato puro, entende? Sim, Você mas concorda é que comigo? acabas Nessa live entrando. eu já falei sobre isso. Ló, você está caindo numa contradição quando você só aceita que já está pronto, tem muita gente que lê e acaba colocando sua cosmovisão, que muitas das vezes não corresponde com o que está aqui. E ela deve se explicar ela própria, a Bíblia. Beleza, só que você não está levando em consideração que esses mesmos seres humanos que cometem erros de cair em tradições cristãs, em sei lá mais o que, cosmovisões que podem interpretar errado o que está aqui. Esses mesmos seres humanos também existiam atrás. Não estou falando dos seres humanos aqui agora, não. Outras espécies de gerações anteriores. Isso aí, agora está certo. Gerações anteriores, que também são seres humanos, não são seres especiais. Faziam também questão de traduzir isso oralmente antes de ser algo registrado por escrito, que daria mais confiabilidade, entendeu? Então, se nós podemos errar lendo isso daqui, através do jogo do telefone, só estamos lendo, daí vou falar para alguém, posso errar através dessa questão do jogo do telefone, como você disse, ou telefone sem fio, né? Por que eles lá atrás, que também eram seres humanos, quando só falavam essas tradições no boca a boca, assim, não poderiam errar também, se são seres humanos também, entendeste? Mas eu estou falando que eles estavam certos. O que eu estou dizendo é que eles estavam, você não quer entrar nesse campo. Sim, a questão é que você não quer entrar nesse campo, mas o que eu estou dizendo é que eles poderiam errar também, porque senão você está dizendo, eu não sei, mas parece que no fundo você está pensando que eles eram perfeitos, não poderiam errar em passar as mensagens. Entendeu? Desculpa, você está batendo em espantalho. Não é espantalho, Ló. Você está acostumado. Tá.
E a prova disso é o texto. Sim. Leia o texto. O texto, em nenhum momento, ele aborda que a palavra é a verdade. Em nenhum momento. E você está batendo isso para trás. Você está falando assim, mas você não concorda que antes eles podiam ter errado porque eles eram humanos? Sim, concordo. E aí? Você disse que o texto em nenhum momento... A minha intenção com o texto, volto a repetir, é convidar as pessoas a reconsiderarem a sua avaliação sobre o texto, o que diz ser a Bíblia. E aí eu trago, eu mato, entre aspas, eu mato alguns espantalhos que eu vejo, como eu falei, é a minha forma de ver. Eu entendo que alguns pontos são espantalhos que a gente cria a respeito da Bíblia e que por essa razão a gente ignora. Entende? Se a pessoa avaliar a Bíblia e ela constatar que não, ela tem N razões para não crer, para achar que ninguém existiu, que o êxodo não existiu, enfim, ok também. A minha intenção não é fazer a pessoa, como eu falei para você, desde o começo eu volto a repetir, a minha intenção não é vender uma verdade, eu não quero isso para as pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas ficam pulando de uma caixinha para outra, elas vivem dentro de caixas, e aí elas ficam numa caixa ali, aí quando ela pula para outra caixa, aí ela fica naquela caixa ali, rotacionando. A minha intenção não é vender uma verdade, porque as pessoas só querem vender isso. A minha intenção é, eu tenho razões para crer, porque eu penso com a minha cabeça. Você pode julgar que eu estou errada. Nossa, Loma, você está muito equivocada em acreditar na Bíblia. Tudo bem, eu respeito. Só que você tem que entender que existem muitas coisas por trás que a gente precisa avaliar e você precisa começar a entender o outro. A partir do momento que você começa a entender o outro, você começa a se entender melhor. E você começa também a julgar melhor aquilo que você entende por verdade. Por mais que você olhe para mim e você fale assim, você é uma pessoa que... você ainda é cristã, nossa, então você está dentro de uma caixinha, você acredita num pacote, isso e aquilo outro. Tá, mas eu tive uma história de evolução. Ainda que você se compare a mim e você fale assim, eu te acho muito, muito, muito inferior a mim no sentido intelectual, tudo bem, respeito, eu estou crescendo. E isso que eu estou falando não quer dizer que eu vou crescendo rumo ao ateísmo, né? Porque tem gente que associa ateísmo à iluminação. Eu cheguei no auge da iluminação. Problema deles. Há pessoas que pensem assim, tá? Então, eu compreendo que, na nossa realidade, Richter, nós temos abertura para acreditar em muitas coisas. Só que eu defendo o quê? Hoje nós temos ferramentas e elementos suficientes para julgar com as nossas próprias cabeças. E é isso que eu defendo. E neste texto eu estou defendendo justamente isso. Se você quiser, efetivamente, colocar a Bíblia como algo que... se você falar para mim que a Bíblia é inútil, que a Bíblia é um besterol, aí eu vou achar que você realmente não mergulhou profundo. Mas se você souber considerar as coisas boas, as coisas ruins, as coisas que provavelmente são equívocos humanos, as coisas... Se você pegar e falar, nossa, isso tudo é desonestidade humana, aí eu acho que você está no superficial. Essa é a minha visão. E quando eu falo você, não é você em si, é a pessoa. Quando a pessoa fica pensando que se pensa diferente dela, está sendo desonesto, eu acho que essa pessoa está no superficial. Eu penso que você que tá se baseando só no superficial, Lô. E vamos tentar entender. Deixa eu fazer uma paradinha aqui, um intervalinho entre vocês aqui. Eu tô dando risada. Não, tranquilo, Josiel, tranquilo. Tô dando risada aqui porque o pessoal falou que eu tive um comentário aqui, cara. Não teve como eu não rir, cara. Pelo que eu tô vendo, até agora o Josiel parece ser um bom moderador. É porque eu não precisei me interromper, gente. O assunto eu tô deixando fluir e, tipo assim, o pessoal tá conversando gostoso. E eu tô aqui só, né? Se houvesse uma exaltação, alguma coisa, eu até interromperia. Mas não, o pessoal tá indo para um caminho legal. Então, o pessoal tá num tom bom, não tá tendo... né? Então, fica aqui
Aí o Ariel falou assim, ó, José realmente é um moderador. Deixa eu dar um abraço pro pessoal aqui, gente. Eu não falei, tá? Chegou aqui a nossa amiga Carolina Belletti, advogada do diabo. Satanás é nosso amigo, olha aí, é para você, gente. Pessoal, tem muita gente aqui hoje, eu tô achando bacana demais isso aqui. O Ícaro, um abraço para você. O nosso querido que estava na outra live aqui, Miguel Kelson. O Alves, um abraço para você. O Ícaro eu já falei. Gilmar Araújo. O pessoal fala uns negócios aí muito bacana, cara. Teologia da Consciência, Luiz, um abraço, meu brother. Quem mais está aqui? A Monique, um abraço, Monique, para você também, muito obrigado pela presença. Fabiano chegou aqui agora. Fabiano falou assim, ó, mesmo mostrando para a Lô evidências de que esse Deus da Bíblia é pura enganação, que não é moralmente e nem cientificamente concebível, ela ignora completamente esses fatos e se pega ao emocional. Tá, vamos lá. O Alves eu já falei, o primo Ateu tá aí, um abraço para você, primo. O Jairo também. Quem mais? O Ícaro, Monique, Luciana Radiology já tinha falado, né? Já tinha, tá até aqui o link, o chat para vocês aí, tá? O Pix para vocês ajudarem a nossa amiga Luciana. A Luciana é a nossa amiga que tá aqui, ó. É essa amiga aqui, ó, Luciana, tá bom? Dê uma ajuda para ela aí que ela precisa. Primo Mateu, Monique, o Luiz, tem bastante gente aqui, cara. Eu não vou conseguir falar todo mundo, tá bom? Mas eu agradeço bastante a presença de todo mundo aí. O nosso amigo Arnê sempre faz essa contribuição pra gente aí. Muito obrigado, Arnê, mais uma vez. Sou grato aí. Muito obrigado. O nosso esse cara aí parece ser milionário. Né? Parece. Teologia da História, um grande abraço para você, Érico. Um abraço. Quem mais está aqui? Tem que tomar cuidado na hora de ler o nome, porque tem uns caras que colocam uns nomes meio malucos aí, mas não é o caso desse amigo aqui. Vim prestigiar esse debate. Boa noite a todos. Valeu, meu brother. Um abraço. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Vocês fizeram os pontos de vocês? Vocês querem continuar no ponto que vocês estavam ou vocês querem avançar? Vou pegar o trecho final aqui do segundo ponto, né? Não, eu quero pegar um pouquinho o trecho final do segundo ponto, porque qual? Aqui não ficou parecido. Tá, sim. Vai lá então. Vai lá. Para refutar este fato, né, deve-se refutar a possibilidade de um dilúvio ter ocorrido. Para tal, temos que olhar para outras áreas do conhecimento humano, como história, geologia, arqueologia, etc. Para quem não está meio perdido, né, a Lô tinha feito uma analogia nesse segundo ponto e colocou um trecho da Bíblia que é para dar base nessa analogia. Foi isso, né, Lô? Exatamente, usei um exemplo. Ok. Tá, aí você falou do dilúvio no final, né? E disse que é para refutar esse caso, nós teremos que ter conhecimento nessas áreas, né? História, pelo menos nessas áreas, história, geologia, arqueologia e por aí fora, né? Não, É isso ou não? Explane mais? Tipo assim, não sei se você entendeu, né? Eu queria fazer um ponto, eu só tava querendo ver se você concordarias com o que estava lendo. Sim. Pode falar. Você usou a analogia, usaste exemplo do dilúvio para descrever essa questão, essa diferenciação que existe entre o fato puro e o fato explicado, como você muito bem disse. Mas depois eu vou te fazer outra pergunta, né? Vamos ter que definir o que é cosmovisão, fato puro, fato explicado, para depois conseguirmos nos localizar aí, né? Tá, isso eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Então, só na história, por exemplo, só na história, já dá para refutar essa ideia da Arca de Noé, que está aí na Bíblia. Achados arqueológicos que foram datados e que chegou na conclusão, né, de que são mais antigos do que os registros que estão na Bíblia, né, que antes estavam lá em papiros, ou seja lá o que tipo de material eles tinham lá. E tinha contos parecidos, né, semelhantes. A epopeia da Trahaz é um desses contos aqui que acharam nesses tabletes de argila, que dataram e que viram que é mais antigo que os registros da Arca de Noé lá.
Então, essa é uma questão histórica que mostra que existe uma semelhança entre o conto da Arca de Noé e a epopeia de Atrahaze. Então, se a epopeia de Atrahaze veio antes, historicamente, refuta a Arca de Noé. Porque se nós levarmos em conta que a epopeia é um mito, por que a Arca de Noé, que bebe bastante dessa história, não pode ser um mito também? Então, refuta isso. Só pela história já se refuta. Mas como eu não tenho conhecimento de arqueologia e geologia, não entraria nesse campo, né? Mas dê um exemplo de como se refuta pela história, por exemplo. Bom, eu acho que você está no raso, Richter. Porque, a intenção do texto foi justamente não se atentar... mas é a Bíblia, é um mito, tá? Tem mais de 800, se eu não me engano, depois confirmo, tem mais de 800 escritos que falam a respeito de um dilúvio terrestre. Sim, em relação à datação, qual é o mais antigo? Então, isso, para mim, é uma evidência maior de que realmente houve esse dilúvio, não um fator contrário. Tem gente que fala assim, mas tem vários livros escritos antes da Bíblia e tal, a Bíblia é um... Com relação à datação, quais são os mais antigos? Só que, na verdade, a gente pode considerar uma outra possibilidade. Será que, na verdade, não está escrito porque efetivamente ocorreu? E os povos antigos falavam, cada um empregando um pouco da sua cosmovisão, mas o fato puro talvez não seria que efetivamente ocorreu um dilúvio na Terra? Aí sim, tudo bem, pode ter ocorrido, Lô, mas com relação à datação, qual é que foi escrito primeiro? Isso é o que eu estou te perguntando. Quê? Com relação à datação, qual é que foi escrito primeiro? Não sei. E isso é o de menos. Na verdade, o que eu estou propondo, pegando o dilúvio como exemplo, o que eu estou propondo é o seguinte: a pessoa ela olhar para as evidências terrenas, históricas, arqueológicas e verificar se foi possível um dilúvio ter ocorrido. Há evidências de que sim. Entende? Então, assim, não é sobre o texto. Mas a Bíblia copiou, não sei o quê. Não interessa. Interessa que a Bíblia o acontecimento do dilúvio poderia ser um fato puro, não? No que você está explicando aí. Poderia ser um fato puro. Eu não entendo ainda o que é o fato puro. O fato puro é quem vivenciou aquilo. Então, seria, vamos pressupor que a Bíblia esteja relatando a verdade, fato puro quem viveu foi Noé. Noé e a família dele lá que vivenciou aquilo. Fato puro é isso. E por que não... Esqueci o nome do cara lá que está na epopeia de Atrahaze. Será que atrás? Esqueci o nome do cara aí, né? Mas... também, quem viveu o dilúvio é fato puro. Entende? Agora, mas não é isso que eu te disse agora, Ló. Tá, vamos esclarecer algo aqui. Vamos dizer que aconteceu com Moisés mesmo. Aconteceu com Moisés, beleza, tá bom. Esquece que existiram outros contos antes, né? Tá, aconteceu com Moisés. Eu sou Moisés, estou aqui. Eu vi o dilúvio acontecendo. É um fato puro, porque eu vi a parada mesmo acontecendo, não é? O acontecimento do dilúvio é um fato puro, é isso ou não? No caso Noé, né? No caso é isso. Sim, mas eu estou dizendo que o dilúvio, eu estar vendo o dilúvio acontecendo, é um fato puro. O acontecimento do dilúvio, vendo água daqui, dali, caindo sei lá de onde, é um fato puro. É um fato puro, não é? Sim. O fato puro é o que efetivamente ocorreu. Exatamente isso. Normalmente, eu concordo quem tem acesso a esse fato puro... Concordo contigo. E eu estou usando exatamente essa questão do fato puro, se é isso que você está explicando, para poder te mostrar que nem você próprio sabe o que é o fato puro que criaste, que inventaste, sabe? Por quê? Ló, por favor, preste sua atenção, por favor. Vou voltar de novo na tua analogia. O camarada viu luzes no céu. É um fato puro, beleza. Aconteceu mesmo, ele viu luzes no céu, viu luzes, beleza. Não estou negando, viu luzes, tá. Viu lá luzes. Ok. Mas o camarada não sabe o que é aquilo. Entendeu? Uhum. Daí ele vai escrever. O que ele vai escrever é o fato explicado, exato? Ele vai explicar o que ele viu. Ou seja, viu luzes. Mas se o camarada não sabe o que são aquelas luzes, por que ele não pode simplesmente escrever eu vi luzes no céu e não soube identificar o que era? Mas aí é outro debate. Você concorda comigo? Que aí você está dizendo... Não é outro debate. Não é. Por quê? Moisés viu o que estava acontecendo. Tá. Estou vendo o dilúvio aqui e tal. Você está dizendo que dilúvio é um fato puro. Você está dizendo que a pessoa deveria se comportar.
esse deveria ser o comportamento da pessoa, sim. Agora, o que eu estou explicando é, as coisas não ocorrem dessa forma, as pessoas empregam suas cosmovisões. Então, para você identificar uma Lô, se as verdade... pessoas empregam suas cosmovisões, você não deveria acreditar em nada que está na Bíblia. Nada. Por quê? Porque elas impregnaram as cosmovisões deles. E se você for definir cosmovisão, o que será cosmovisão? Não é o entendimento que o indivíduo ou grupos têm com relação aos fenômenos que acontecem na realidade. Não é o entendimento que a pessoa tem. Não é isso. Então, se o camarada Noé, se formos levar em consideração que realmente o dilúvio aconteceu e Noé viu aquilo tudo, se o camarada Noé já tem a predisposição, ou seja, essa predisposição é a cosmovisão dele, ele já tem a predisposição de acreditar num Deus. Se o camarada Noé viu um dilúvio acontecendo, é óbvio que ele vai falar que foi Deus que causou aquilo, entendes? Ou seja, aconteceu um fato puro. Eu estou mergulhando na tua ideia, não sei se você está me percebendo. Estou mergulhando na tua ideia. Aconteceu mesmo um dilúvio, é um fato puro. Noé estava lá e viu. Daí, estou exagerando, né? Porque não foi Noé que escreveu, mas daí Noé ficou olhando e ficou escrevendo. Eu estou vendo água caindo do céu, muita água saindo da terra e tal. Ele está vendo o fato puro acontecendo. Daí está explicando aquele fato. Mas o Noé poderia muito bem dizer que só aconteceu isso. Só viu água saindo daqui e daí, e o mundo ficou inundado e ele estava no barquinho dele, beleza, tranquilo, com a família e os animais. Mas como Noé tem uma cosmovisão de que existe um Deus que faz tais coisas, ou seja, ele já tem essa predisposição, estás a entender? De acreditar num Deus. O fato explicado dele vai ser de que foi Deus quem causou aquilo. Só que o problema é que nós, os leitores, não temos a garantia de que foi Deus quem fez aquilo, porque você está dizendo que Noé tem uma cosmovisão, então não dá para acreditar no Noé. Porque não é tendencioso, entendeste? A intenção do texto é justamente você aprender a ter a habilidade de separar. Eu estou tentando... Se eu separar isso, eu vou cair na mesma conclusão, Lô. Entende? Não, você não vai. Eu vou te dar um exemplo. Vou cair nessa mesma conclusão que vou mostrar aqui agora. Noé? Tá, fala. Vamos supor que você analisou o texto. Aí você falou, caramba, ele está falando que Deus mandou um dilúvio e tal. O fato puro que você pode imaginar, você pode só imaginar o fato puro. Você vai tentar tirar ali a informação Deus, sabe? Humanidade que foi castigada, enfim, pecado. Você vai tentar se atentar, você vai tentar se atentar ao fato puro que poderia ter sido o quê? Um dilúvio. Bom, é isso que é o fato puro que você pode tentar imaginar diante daquela narrativa. E aí você pega e olha para a Terra, olha para a história do nosso planeta e tenta identificar elementos se torna possível ter ocorrido de fato no passado um dilúvio ou não. É disso que eu estou falando. E se você chegar para mim e falar assim, bom, eu tentei identificar o fato puro, que seria a narrativa de um dilúvio no passado. Ok. Eu vou verificar isso com os dados que eu tenho da ciência, da história, da geologia. Bom, eu tenho argumentos, eu tenho razões suficientes para acreditar que não ocorreu. Ok. A intenção é você ir em busca da verdade. É isso que eu convido o leitor. Eu tenho razões para acreditar que o dilúvio de fato ocorreu, porque há elementos na Terra, no nosso globo e na história que podem corroborar com isso. Entende? Agora eu não vou chegar para você tem a certeza que o dilúvio realmente aconteceu, é isso? Isso te faz ter a certeza que o dilúvio aconteceu, né? Sim, eu tenho razões para acreditar que aconteceu. Tá, tens razões para acreditar. Agora vou repetir de novo. Lô, eu, Richter, agora vou fazer de contas que concordo exatamente contigo, com o que você falou até agora. Também vou chegar lá e vou falar, existem sim elementos que demonstram que existiu um dilúvio universal. Agora pensa só comigo. Noé estava lá escrevendo que ocorreu isso lá no passado. E hoje em dia eu vi que há elementos que indicam que realmente aconteceu esse fato puro, que é um dilúvio, a ação do dilúvio. Só que o problema é entra um problema aí, quando você começa a falar de que o escritor coloca a sua cosmovisão. Aconteceu um dilúvio, beleza. E era isso, mas não, Noé continua. Aconteceu um dilúvio, foi Deus quem causou isso. Tá. Tu acredita também que Deus é que causou aquilo? Sim, eu acredito. Por quê? Porque Noé falou? Eu acredito porque eu acredito em Deus. Porque a Bíblia diz que Deus existe. Você acredita em Deus porque a Bíblia te diz que Deus existe. Richter, você está querendo colocar palavras na minha boca.
Você acredita em Deus porque a Bíblia diz que Deus existe. A palavra de Deus explica a palavra de Deus. Foi isso que você falou. Se a palavra de Deus explica a palavra de Deus, e aqui no primeiro ponto você disse que cristãos acreditam que quem inspirou foi o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus. Então você acredita que o que está escrito na Bíblia é verdade porque a Bíblia diz que é verdade. É isso. Falácia circular. Você sabe o que é a Bíblia? Que verdade ela prega? Você está falando muito em verdade. Você sabe qual é a verdade? Para você, a Bíblia... Não, tem umas passagens aqui em Provérbios, por exemplo, que eu vejo que são paradas legais. E é verdade, a gente vê acontecendo na sociedade, né? Eu vejo, mas tem muita coisa também que já foge da realidade, sabe? Sim, não entendi, perdão. Mas assim, veja bem, é porque você tá discutindo questões transcendentais que, cara, eu não vejo muito sentido nessa conversa. Por exemplo, você tem uma visão ateia. Eu entendo que dentro da visão ateia, todos os elementos que eu utilizar da Bíblia, em específico, transcendentais, não tem uma menor valia. Não tem a menor valia. Eu já falei isso em outros debates. Eu não vejo sentido debater cristianismo com ateu. Eu não vejo sentido. Então, a minha intenção não é... Tens medo? Medo? Não, não é questão de medo. É questão que... E qual é o motivo? O motivo? Por exemplo, o ateu, para que a gente consiga... A Bíblia, ela não tem preocupação em defender que há um Deus. Ela já parte do pressuposto que existe um Deus. Então, ela trabalha em dizer quem é Deus. Eu sou o único e verdadeiro Deus. Não adorem deuses falsos. Eu sou. Ela se preocupa em dizer quem é Deus. Competição entre Javé e Baal. Eu sou Deus. Ela se preocupa em dizer quem é Deus. Calou os profetas de Baal. As pragas no Egito. Deus fez aquilo para mostrar que ele é Deus. Moisés competindo com os cajados aí que transformaram em cobras, né? Deus mostrando que eu sou Deus. Ele não está tentando provar que ele é o Deus. A Bíblia não tem a palavra de Deus tentando provar que o Deus que inspirou é o Deus tentando se provar a si mesmo. Tipo, tá entendendo como é que está fazendo isso aqui? Um círculo. Entendeste? Na verdade, a Bíblia, se você for pensar, por exemplo, nos povos antigos, sim. Eles não trabalhavam com a ideia, será que Deus existe? Eles já trabalhavam com o pressuposto de que há Deus. Inclusive, porque os caras não conheciam outros fenômenos que não precisavam de Deus. Tinha fenômenos que eles diziam que é Deus, que fez isso, blá, 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 mas agora descobrimos que não tem nada a ver com Deus ou alguma coisa assim. Daí Refutou Deus agora. Porque eles não têm o conhecimento de tais coisas. Por que você só aceita esse Deus aqui e não aceitaria os outros, por exemplo? Que também tem suas cosmovisões e tal. Mas, Richter, você está fugindo do tema do debate. A minha intenção com o debate é mergulhar profundo. Eu estou mergulhando profundo, Ló. Eu não estou raso. Não, você quer todas as... Eu não estou raso porque tá chegando num ponto que você não está respondendo, daí está falando outras coisas. Eu não quero responder. Em que sentido? A intenção é que vocês mergulhem, vocês procurem a resposta. Se você... Eu tento apresentar as razões pelas quais eu creio. Entende? Só que aí você... Não, mas é isso, mas é aquilo. Tá, se você acha que Deus não existe, que há razões para não acreditar, ok. Ok. Agora, o que você tem que entender é há razões, há possibilidades de eu estar certa, há possibilidade que efetivamente seja isso. Se você não consegue ver essa possibilidade, aí não tem muito o que trabalhar assim, entende? Você pode acreditar convictamente que não há Deus, que tudo isso é uma patifaria. Você pode acreditar convictamente porque você vai ter suas razões para se posicionar dessa forma. Agora, existe? Quer falar algo, José? Pode continuar, Lu, pode continuar. Você estava no seu raciocínio, eu te interrompi. Vai lá, continua. O que eu não gosto, Richter, é tipo assim, vocês têm uma abordagem que vocês perguntam uma coisa e você, não, mas isso lá, isso cá, e não sei o que lá. Cara, desde o começo eu já fui muito honesta com você. Há muitas questões dentro da Bíblia que eu não tenho resposta. Eu realmente não sei. Você perguntar, e por que você acredita? Por que você aceita? Aí a gente entraria em outras questões
Por exemplo, existem, que inclusive está até numa parte da live que eu tive com Josiel. Existem verdades para você. Você acha lógico, coerente, algo estar presente em 2 lugares ao mesmo tempo? Se formos falar em física quântica, tem umas paradas aí que, se eu não estiver falando besteira agora... Eu quero saber de você, Richter. Você acha lógico isso? Mas pelo conhecimento que eu... Sim ou não, Richter? Pode me deixar responder? Fica à vontade. Tá, então vou continuar. Eu não tenho conhecimento aprofundado, mas alguém me corrija se eu estiver enganado, né? Quem conhece melhor isso aí. Mas em física quântica parece que há essa possibilidade. Eu perguntei se para você partículas. É lógico. Eu perguntei se para você isso é lógico. Tá, se o meu pensamento sobre essa cena da física quântica está certa, né? E se já bateram martelo com relação a isso, é lógico, sim. É lógico. Você acha lógico algo estar presente em 2 lugares ao mesmo tempo? A nível quântico, imagino que sim, mas fora disso, não. Não. Você tá vendo? Tá, não, vou satisfazer a tua... Tá, pera então, vou satisfazer a tua resposta. Não. Eu perguntei se para você, na sua mente, é lógico algo estar... Não é. Tá. Mas, por que você absorveu isso como verdade? Porque você tem elementos para acreditar nisso. Então, você tem algumas razões pelas quais corroboram que isso é uma verdade que tem que ser absorvida, por mais que isso não seja totalmente compreendida. Então, diante disso, há elementos, eu acho que o que a gente pode sondar daquilo que a Bíblia apresenta, o que a gente pode sondar, eu acho que com os dados verificáveis, com os dados observáveis, dá para a gente considerar outras coisas fora da nossa compreensão e ser absorvida como verdade. Esta é a minha visão, que você pode discordar completamente, mas se você olhar do ponto de vista humano geral, é assim que funcionam as coisas. Há muita coisa que a gente absorve por aceitação, não por conhecimento ou entendimento ou compreensão. Sabe por que as pessoas fazem por aceitação, sem conhecimento ou sem compreensão? Fazem isso por questão de intuição. Só isso. Concordo também com você. Pode ser também. Mas Deixa eu fazer um ponto aqui. Cara, tá muito bom, tá muito legal o debate. Mas tranquilo. Eu tô caminhando aqui para o próximo das 10 horas, que é o meu limite. Só que como que eu posso dizer assim, um bom moderador, né? Como um ótimo moderador que o pessoal tá cobrando de mim aqui. Então, eu quero fazer uma pergunta. Opa, desculpa aí. Eu quero fazer uma pergunta, tá? Para ambos. E vai ser a mesma pergunta, tá? Então, seria... Só que com direções diferentes, mas é a mesma pergunta. Vamos lá. Olha só. Primeiro eu vou fazer a pergunta para Lô. Lô, na sua perspectiva, existe a possibilidade da não existência de Deus? E para o Richter, eu vou fazer a seguinte pergunta. Richter, da sua perspectiva, existe a possibilidade para a existência de um Deus? Então, eu vou pedir que a Lô responda a pergunta e logo depois o Richter responda. E depois a gente já pode entrar meio que para finalizar, porque o meu limite é até as 2 horas, até as 10 horas, tá bom? E o pessoal do chat está perguntando se eu vou abrir. Infelizmente, eu não vou abrir, tá? Eu não vou abrir porque senão a gente vai passar do limite, certo? E eu quero ser criterioso aqui com o tempo, porque eu também não quero que a live fique muito longa e o pessoal, depois que não assistiu a live, fique com preguiça de assistir, porque passou de 3 horas de discussão e tal. Então, beleza? Então vamos lá. Pergunta para Só uma perguntinha rápida, Josiel. Sim. Na verdade é para Lô. Sim. Você toparia em continuar esse debate numa outra ocasião ou morreu por aqui? Não, eu topo, mas eu queria lançar um outro desafio aqui. Na verdade, eu queria
vocês sempre ficam numa posição muito boa, né? Que é a posição de perguntar. Eu queria agora, depois, né, numa outra oportunidade, a posição também de ficar de perguntar. No caso, Tranquilo. A abordagem até. E aí eu vou pensar num tema que tem a ver com o ateísmo aí de vocês. Maravilha, muito bom. Então fica aqui, né? Eu fico aqui incumbido de mais uma vez estar aqui fazendo essa mediação entre vocês dois, né? Vocês dois têm meu WhatsApp, vocês mandem mensagem para mim, vocês decidam um tema e eu faço essa mediação aqui de novo, né? Só que da próxima live, a Lô já está deixando claro, é ela que quer perguntar. Mas daí a gente não vai continuar essa live daqui porque faltam outros pontos. Desculpa, essa live nesse tema. Pode falar. Eu acho que aí fica entre vocês, tá? Se vocês decidam entre vocês assim se é viável ou não. Mas vamos lá para minha pergunta. Lô, é Sim. possível a não existência de um Deus? Tá. Eu tenho razões suficientes para acreditar convictamente que há Deus. Então, eu acredito convictamente que há Deus. Porém, eu entendo que, diante das evidências que nós temos na Terra, do que está acessível para nós, já que a gente é seres limitados, ninguém detém a verdade absoluta. Então, existe sim abertura para outras interpretações. Eu entendo dessa maneira, entende? Então, eu acredito em Deus. Os elementos que evidenciam isso, para mim, são suficientes para acreditar que há Deus. Por outro lado, eu entendo que sim, há razões para você desacreditar, entende? E é em cima dessas razões que eu tento investigar e trabalhar. Ok. Richter, a pergunta para você é o seguinte: existe a possibilidade da existência de uma divindade? Tá. Essa pergunta, ela... sem querer ofender aqui o moderador, né? Essa pergunta, talvez que ela foi mal formulada, porque você já parte do pressuposto de uma única divindade. A questão é que poderiam ser divindades e poderia ser alguma coisa que a gente nem faz a mínima ideia, né? Mas se denominarmos como uma divindade, darmos esse título de divindade, né? Sim, poderia existir, sim. Mas o que acontece é que se essa divindade existisse, fosse consciente, tivesse noção de que nós temos necessidades, e uma dessas necessidades seria ter essa interação com ele, no mínimo ele estaria aqui para se comunicar conosco, né? Porque ele reconhece as nossas necessidades. Mas pelo que parece é mais um pai que abandonou os seus filhos, arrumou as malas e foi embora. E pelo fato dele fazer isso, faz com que nós próprios seres humanos, tenhamos que caminhar por conta própria. E nessa caminhada por conta própria, muitas pessoas acabaram inventando seus deuses, pensando em ideias diferentes, por isso é que ninguém chega num único consenso. Já outros que foram mais céticos viram que, não, por esse caminho a gente não está conseguindo chegar numa resposta, ou pelo menos entender o mundo, ou se há alguma coisa aí por fora superior. Então vamos investigar os fenômenos que acontecem ao nosso redor, e o mais plausível é de que não haja nenhuma divindade que se interesse por nós, ou que realmente exista mesmo, para poder interagir aqui com nós, os seres humanos. Então é assim que eu penso. Maravilha. O Jerônimo, ele colocou uma pergunta aqui. Ô, Jerônimo! É necessário, a pergunta que ele faz, é necessário a existência de um Deus? Essa é uma pergunta boa, mas você quer responder, Lô? Eu não vou me prolongar, eu não vou responder, mas eu vou indicar você ler no meu blog, Deus Existe? E lá eu falo alguma coisa a respeito disso. Tá, ó, gente, o pessoal aqui está sugerindo que abram a live. Eu perdi a coisa aqui. O pessoal está sugerindo que abra a live em outro canal e continue o debate lá. Só que aí depende dos nossos debatedores, né? Eu estou morta e eu tenho 2 crianças ali me aguardando. Infelizmente, eu não vou conseguir continuar. Mas a próxima a gente marca mais tempo, inclusive, e a gente continua. Aí a gente vai ter que ser mais objetivo. Eu prometo que eu vou... Inclusive, seria até bom colocar tema, né? Porque às vezes eu começo a falar outras coisas, assim, fugir um pouco do tema. Também sou assim, infelizmente. O Luiz falou na cara dura. O Luiz falou na cara dura que eu fui péssima.
Tipo, sai daí, menina. Ó, a Lô entendeu de um jeito e eu entendi de outro. Ó. Aqui a Lô tá entendendo que o Luiz tá falando que ela foi péssima. Mas eu tô entendendo assim. O Luiz tá falando assim, ô Richter, agora conversa comigo, você topa? Sim, já que a Lô vai sair, conversei com ele. Cara, se você quiser, eu tô aqui à disposição, né? Só preciso me hidratar. Sim, só que Mas aí vai depender se vamos conversar sobre o quê, né? Se vamos abrir aonde também a live, então, tanto faz. Mais uma vez, eu tô aqui à disposição de vocês. Tanto o Luiz quanto o Richter tem o número do meu telefone. Vocês podem entrar em contato comigo, escolher o tema e a gente marcar um dia, só que dessa vez... Vamos tentar marcar um dia assim que eu consiga prolongar mais, né? Porque hoje ficou meio aqui... Né? Foi o momento que eu consegui hoje, mas aí eu tô estourado com o horário. Tá? Mas eu vou tentar... Da próxima vez com a Lô e da próxima vez com o Richter, eu tentar marcar um horário assim que eu tenho bastante tempo mesmo, e com o nosso amigo Luiz também. Lembrando que o Luiz gosta de desafiar. O Luiz já desafiou aqui também o Iago, a gente está marcando aí um debate entre o Luiz e o Iago, tá bom? A gente vai fazer essas coisas funcionarem aqui. Quem é teísta, quem é ateu, que quer debater, quer conversar aqui, deixa um comentário aqui nessa live depois, fala, eu quero debater com fulano de tal. Aí a gente faz acontecer. Nos moldes que foi aqui. Ou você pode trazer algum modelo de debate, né? Trazer algum modelo de debate, aí a gente pode fazer com tempo, né? Aí a função de moderador vai funcionar bem, né? No caso aqui, por causa dos nossos debatedores, foi escolhido entre eles que eles debatessem da maneira que aconteceu, ou seja, conversando, porque os dois se respeitaram muito, e eu agradeço muito pelo respeito recíproco que foi entre os dois, correto? E eu vou passar aqui a fala para a nossa amiga Lô, ela dar as considerações dela, e após a nossa amiga Lô dar as considerações dela, o nosso amigo Tomatala já tem o espaço para passar e fazer as suas considerações. Beleza? Vai lá, Lô. Tá, eu quero agradecer, pessoal, quero agradecer você, Josiel, pelo espaço, ao Richter, ao Satanás afrodescendente. A minha intenção realmente com esses debates é transmitir as minhas ideias, queiram elas ser loucas ou não, e falar a razão da minha fé, transmitir a razão da minha fé. Para quem ainda não conhece o meu blog, depois dá uma olhada lá, ovelhaescolástica.com. E é isso. Obrigada. Ok, Richter. Bom, gostaria de agradecer o Josiel, né, por disponibilizar aqui o espaço para a gente debater. Agradecer também a Lô, que foi ótima no sentido de poder me respeitar aqui também, né? Percebi que em alguns momentos acabei extrapolando também, meio que falando assim em cima da Lô, mas tenho que me segurar. Embora ela falou coisas que deu vontade mesmo de cortar, né? Mas vou procurar me segurar mais nisso daqui. Agradecer ao pessoal também que acompanhou aqui, né? Foi muito bom. Espero que o debate tenha sido produtivo para vocês. Eu espero que tenha a segunda parte disso daqui, né? Porque faltam outros pontos que eu gostaria muito de continuar. E é isso daí, né? A gente se vê numa outra ocasião, quando tiver a oportunidade. Ok. Deixa eu fazer aqui, mais uma vez, o que eu fiz no começo da live, que foi falar que a nossa amiga Luciana Radiology, ela está precisando de apoio financeiro, gente, apoio financeiro. Então tá aqui, ó, ajude nossa amiga Luciana, tá o Pix, tá o número aí do Pix. Esse número é da nossa amiga Adriana, que está, como que eu posso dizer, está trabalhando em cima desse apoio à nossa amiga Luciana, tá? Deixa eu ver se eu acho ela aqui para eu colocar aqui, ó. Se vocês acharem ela aí. Ô, Luciana, dá um ok para mim colocar sua fotinha aqui para o pessoal ver. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Tá, então, pessoal, quem puder ajudar a nossa amiga Luciana, por favor, ajudem. Ela está precisando muito, não é pouco, não. Ela está precisando muito. É urgente, com urgência, tá? Então, quem puder ajudar, dê esse apoio aí para que a gente possa fazer a nossa amiga a Luciana, na verdade, alcançar aí os objetivos delas com relação à saúde, beleza? Tô tentando achar ela aqui, mas tem tanta mensagem aqui que tá difícil, tá? Bom, eu também quero agradecer a presença do nosso amigo Richter, que é um gentleman. Cara, o jeito que o Richter fala, eu falo, cara, um dia eu vou cultivar
Um dia eu vou cultivar, eu vou conseguir chegar nessa postura, né, assim, firme, né? Muito bacana, eu gostei pra caramba. E eu Obrigado. também tenho que aqui elogiar a nossa queridíssima Lô, que é muito inteligente, o pessoal, por mais que não compactue com a crença dela, mas é muitíssimo inteligente, sabe muito bem colocar as palavras, né? O respeito entre os dois me deixou assim de uma forma muito, como que eu posso dizer assim, eu fiquei muito contente do nível do discurso aqui, o nível desse discurso. Eu queria que todo debate tivesse esse nível de discurso. Por quê? Porque é interessantíssimo isso, tá? Quando o discurso sai dessa amizade e entra num conflito de você é isso, você é aquilo, aí é improdutivo. Então, o debate entre vocês foi extremamente produtivo para mim que assisti, produtivo para o público que assistiu, tá? Tanto é que eu estou fazendo as considerações finais aqui, a gente tem 40 pessoas na live ainda, tá? Para você ver como foi produtivo. Então, eu agradeço a presença de vocês, eu espero que vocês se organizem, me chamem, para a gente poder fazer o próximo debate, né? A continuação desse ou um outro tema, tá bom? Quero agradecer a todos vocês aqui, o pessoal também do chat que esteve aqui e ajudou a gente. Pode falar, Richter? Eu, sinceramente, gostaria muito de continuar isso daqui, mas quero me sentir desafiado também. Ló, se você quiser que o próximo debate seja as tuas perguntas para mim, de boas, tranquilo. Pode ser, tá? Beleza. Então vamos fazer acontecer, tá bom? Bom, gente, um abraço para todos vocês e eu espero todos vocês na próxima live, beleza? Um grande abraço e fomos!